Eu já estou aqui com a doutora Maitê Pimentel. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, cara. Hoje vamos falar de um assunto sério, que é a osteoporose. E que acomete muitas mulheres. Ai, muitas mulheres. E poucas são as pessoas que pensam em como prevenir essa doença que é tão séria, né, Maitê? E outra coisa, muita gente acha que a osteoporose é falta de cálcio e só dá cálcio. Não, tem que investigar o porquê que aconteceu essa osteoporose. E como fixar esse cálcio também, né? Vamos aos nossos mitos e verdades? Quer alguma coisa, Juju? Ah, só pra gente ficar longe, tá bom. Não pode ficar perto. É que senão a gente fica na frente. Vamos ver mais um não, primeiro, né? Osteoporose é uma condição metabólica. Verdade. É verdade? O que significa isso? Então a gente pensa muitas vezes que a osteoporose é falta de cálcio no osso. E é mesmo. Mas para isso estar acontecendo, é um conjunto de coisas que fazem esse osso não ficar forte, duro, denso. Então, quando a gente fala, perdeu o cálcio na menopausa, é porque faltou estrógeno e esse estrógeno é que faz você não fixar mais esse cálcio. Então, esse osso não vai fixando, não vai perdendo e vai virando osteoporose. Existem outras coisas metabólicas como o hiperparatiroidismo. Kátia, tem umas glândulazinhas grudadas na tireoide que elas fazem o quê? Se estiverem alteradas, elas roubam o cálcio do osso e jogam para o xixi. É mesmo? Dá cálculo renal. Como que renal. A gente sabe que está alterada? Então, visivelmente não dá para ver. Você não vê nenhum inchaço? Nada. Você simplesmente começa a ter osteoporose e às vezes cálculos renais de repetição. Ixi. E então, quando a gente tem osteoporose, não é só, vou tomar cálcio, vitamina D. Não, tem que investigar. Existem doenças que é perda de cálcio pela urina. Olha isso. Tem uma doença que chama acidose tubular, tipo 1 ou 3, que faz o quê? Você está tomando cálcio, vai leite, iogurte, queijo, toma sol ou repõe a vitamina D e mesmo assim está com osteoporose. E nem está na menopausa. O que está acontecendo? Tem uma doença que vai puxando o cálcio pelo rim. E vai formando os cálculos? Vai, e além disso dá osteoporose. Então, é muito importante a gente ter a noção que a osteoporose tem que ser investigada. Não é como antigamente, que era simplesmente falta de cálcio que a gente imaginava, né? E nem passa na cabeça, né? Eu nem sabia disso, olha isso. Vamos ver mais uma? O fator genético pode influenciar o surgimento da osteoporose. É verdade. Então, a gente tem mais ou menos, de cada 3 mulheres, uma vai ter ou 2 osteoporose. É bastante a incidência. É bastante, mas a partir de qual idade? Geralmente a partir dos 65 anos de idade. E quando entrou numa menopausa precoce também. Os homens também podem ter osteoporose. A gente fala, homem? Menos que mulher, não é? Muito menos. 75 mulher, 25% homem. Mas homem, geralmente, tabagista. Quem fuma. E por quê? O que o cigarro faz para dar osteoporose? O cigarro, ele produz algumas coisas junto com a nicotina que mexem com uma coisa que chama CTX. É um hormôniozinho que faz fixar o cálcio. Tanto mulher quanto homem, é que o homem não tem esse processo da falta de estrógeno. Então, o homem não sofre da osteoporose por andropausa, mas a mulher sofre. Então, quando a gente fala fator genético, tem. A mãe de vocês ou a avó tem, é bem provável que tenha. Agora, e se a mulher for tabagista, a situação piora? Piorou mais ainda. É, porque aí ela já é mulher, que já entra naquele 75%, fuma, que já agrava ainda mais a situação, né? Sim. E qual o fator genético de mulheres que tem mais predisposição? As mulheres mais magrinhas, loiras, piquititicas. Por quê? Porque o osso é mais frágil desde o começo, isso é um fator genético mesmo. Então é mais incidente no caucasiano, nos brancos, do que no negro. É difícil o negro ter osteoporose. Pode perceber isso. É verdade. É uma questão de raça também existe. Então quem tem na genética na família é magrinho, pequenininho, loirinho e branquinho, tem que tomar mais cuidado com a osteoporose. E gente, para tomar mais cuidado tem que fazer os exames. Não é só se entupir de queijo, agora vai virar um bezerro, tomando um monte de leite, comendo um monte de queijo. E a situação, como a gente aprendeu com a doutora Maitê hoje, é outra também, não é só a falta de cálcio, né? Sim, e quando vai repor cálcio, não é assim. Eu acho que eu tenho osteoporose, vou tomar um monte de cálcio. Ou então vou tomar por conta. O que pode acontecer o excesso de cálcio? Também traz malefícios, traz pedra nos rins, não traz? Cálculo renal, na vesícula. Então tem que dosar, saber a quantidade. Às vezes não é o cálcio que está faltando, às vezes é falta de vitamina D. Então você repondo a vitamina D, ele fixa o cálcio no osso e você melhora. Mas aí tem gente que fala assim, eu tomo sol. Mas talvez só o sol não é o suficiente, né, em vitamina D? Não dá, Kátia. Sabe o que tem que fazer? 20 minutos de sol por dia, Todo dia? Das 8 às 10 ou das 2 às 4, sem protetor solar. Não dá.
Sem protetor solar, Você a gente tá já trabalhando, começou mas você- mal. Falei, vou parar 20 minutos que eu vou lá na varandinha tomar um sol. Não é? Não dá, A gente. dermatologista não vai ficar feliz com a gente. Não vai. Então é melhor conversar com o médico e fazer a suplementação se for É necessário. tão fácil. Né? Então, Hoje em pois é. dia, né, a gente não falava de vitamina D antigamente. Tinha tanto, Não, Kátia? não tinha. Não tinha. Agora a vitamina D está muito na moda, não só porque ela repõe o cálcio, então evita a osteoporose, melhora o cabelo, a unha, mas ela é um imunomodulador. A gente sabe que teve um médico aqui em São Paulo, que é o Dr. Coimbra, ele é da Escola Paulista, Kátia, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Ah, é? Que legal. Ele descobriu que altas doses de vitamina D, eles melhoram esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, várias doenças. Evita essas doenças todas? Então a gente às vezes tem essa teoria de usar a vitamina D como um imunomodulador. Então, se a pessoa tem casos na família de pessoas com Parkinson, com Alzheimer, também pode ser uma indicação. Também. Tomar vitamina D. Até para obesidade se fala em vitamina D que melhora. Por que para obesidade? Porque ela melhora vários hormônios, captação de receptores, ela está envolvida em várias coisas que a gente não sabia antigamente. Gente, o negócio é complexo, né? Que legal, ainda bem que se descobre isso, né? Vamos ver mais um? Aparece frequentemente em mulheres de idade mais avançada. Estamos falando da osteoporose, né? É verdade. É verdade, né? Como a gente sabe que o estrógeno é o principal fator de grudar o cálcio lá no osso, se na menopausa o estrógeno for embora, não vai mais grudar. Então as mulheres na menopausa sempre têm que fazer densitometria óssea, que é aquele exame que entra na máquina. E é curioso, muita gente acha que, por exemplo, como que a gente faz na máquina, Kátia? A gente vê o fêmur e a coluna. Aí a gente acha o quê? Que a osteoporose é só naquele lugar? Não. Não, em todo lugar, né? É todo lugar. Aquilo é como a gente faz o exame, mas você tem osteoporose no corpo inteiro, né? E osteoporose não é que dá dor, que sente alguma coisa. A osteoporose, ele vai deixando o osso esponjoso, Poroso, fraquinho. né? E o que pode acontecer? Você tem uma fratura. Às vezes até tossindo, né? Qualquer Com uma coisinha. tossezinha, uma batidinha de nada, não precisa uma queda muito forte, né? Então essas quedas em pessoas idosas é muito perigoso, principalmente de bacia, porque é muito vascularizado. Olha lá. Então olha que interessante, o osso normal ele é bem durinho, cheio de coisinhas, vamos falar que são os cálcios. Só que tudo pequenininho aqui, ó. Uma esponjinha pequena. É. Olha como Olá. fica a osteoporose, ele fica... É muito engraçado, ó, parece aquelas esponjas de mar mesmo, né? Parece, é. Então qualquer coisinha você, pum, fratura o osso rapidinho. Tem gente que acha que caiu e fraturou, não. Muitas vezes você fratura e aí cai. É o quando tem oposto, né? osteoporose. Olha, volto que tem muita pergunta e a gente tem muita coisa para falar ainda. Você voltando para a doutora Maite, vamos para a primeira dúvida? Vamos ver de quem é. Maria Regina. Em alguns casos, a reposição de cálcio pode ser necessária. É indicado aumentar o consumo de produtos lácteos também? Muito bem, Maria Regina, esse é o tratamento da osteoporose, tá? Quando a gente tem a falta de cálcio, tem que se repor o cálcio ou com comprimidos ou com 3 porções de cálcio por dia. Então, 1 copo de leite, mais um iogurte, mais um pedaço de queijo branco, o que equivale mais ou menos 600 miligramas de cálcio por dia. Fora isso, a gente também tem que repor a vitamina D, por quê? Ela pega esse cálcio e fixa, isso na osteopenia, que é uma forma mais leve. Já na osteoporose, não adianta só ter cálcio e vitamina D. Você tem que ter mais um remédio que pegue tudo e grude no seu osso. Como se fosse um cimentinho. Isso. E aí vai rebocar. Que são os alendronatos, que são os mais famosos, que todo mundo toma de manhã, fica 4 horas, porque ele faz muito, é forte para o estômago. Mas existe uma revolução. Qual? Chegou um novo remédio no Brasil, ele já está há algum tempo, é um monoclonal, que ele vai atingir a genética desse osso, tá? A É o genética? É o denosumab, é um remédio que é injetável subcutâneo na barriguinha, dura 6 meses, ele consegue recaptar todo o cálcio no osso de uma forma mais eficaz, para pacientes renais também, e ele evita o risco de úlceras do estômago. Gente, que coisa legal! Porque esses remédios são muito fortes, Kátia, Mas muito. você aplica a cada 6 meses na barriga? E ele vai recaptando e vai grudando nos ossos e os ossos vão ficando muito mais fortes. Gente, que ótimo. Mas tem alguma contraindicação? Não tem Não. contraindicação, porque é um monoclonal, como é um fator genético, a gente não tem contraindicação nenhuma desse remédio. Então não tem mais porque ter osteoporose. E o preço não é tão caro, tá? Olha, que é um ótimo. custo mais ou menos de uns 500, 600 reais a cada 6 meses. Lógico, não é barato. Diluído. Só que se você for tomar o outro que é por boca, você tem, é mais ou menos equiparado. Dá Então, R$50 por mês. e é muito mais eficaz. Mas assim, R$100 por mês, não- depende do lugar. não é que os outros não são eficazes. Então, às vezes você está em casa, não tenho condições, não.
se você consegue, porque tem na rede pública o tratamento de osteoporose. E é eficaz também, que tem cálcio, tem a vitamina D e tem os alendronatos que tomam uma vez por semana. Mas nos casos mais severos, vale a pena investir um pouco mais, né? Sim, e para pessoas que têm dor de estômago, gastrite, úlcera, é uma indicação muito boa. Ou já tomam outros tantos medicamentos que deixam o estômago mais vulnerável, né? E assim, Maria Regina, outra coisa que você tem que sempre perceber. Não é só tratar o cálcio aí, a gente tem que ver a causa. Então, por exemplo, tem a doença, o hipertiroidismo da osteoporose, tem que ver se a tireoide está boa. Síndrome de Cushing, que é o excesso de cortisol, também dá osteoporose, tem que ver. Recaptações no intestino de cálcio dão osteoporose, tem que ver se tem algum distúrbio de captação de cálcio ou vitamina D. Então, tem que avaliar o porquê aconteceu. Tem que fazer um check-up. Isso. Então, Maria Regina, vai no seu médico, pede os exames todos. Gente, check-up parece uma coisa assim, só para quem tem dinheiro. Faz uma lista de exames básicos. Exame de sangue, Não né? sai caro. Não sai caro, não. Vamos ver mais uma? Ingrid, a osteoporose é causada somente pela menopausa? Há mulheres jovens que podem apresentar o problema? Isso, Ingrid, parabéns. É difícil a gente colocar na cabeça, geralmente são pessoas mais idosas, mas existem jovens. Aliás, existem crianças com osteoporose. Como pode criança com osteoporose? É uma doença? Tem uma doença, né, que é a osteogênese imperfecta, que você nasce sem colágeno tipo 1, que o osso não é formado. Sabe aquela doença que todo mundo fala, os ossos em vidros? Ah, sei. Que se quebra, tem fraturas desde pequenininhos. Então, existem doenças para acontecer isso. Em meninas jovens, existe possibilidade de você estar até tomando leite, iogurte, tem intolerância à lactose, não absorve direito. Você tem algum distúrbio no intestino delgado também que não absorve. Ou meninas que são muito magras, anoréxicas, também não conseguem absorver muito cálcio e faltam estrógeno, então isso acontece. E meninas que fazem muita atividade física também. Tipo esportistas, atletas, porque elas forçam tanto, perde tanta a massa magra, você tem a parte de gordura prejudicada, o estrógeno alterado, que você também não absorve tanto cálcio. Existe a possibilidade. Quer dizer, tudo em excesso faz mal, até aquilo que te ajuda a ter saúde, que é um esporte, uma atividade física, quando levado ao extremo começa a prejudicar a saúde, É isso, né? Quando a gente fala em atleta, Kátia, não é legal para a saúde. Por isso que todo atleta ele se machuca com facilidade. A reposição de alimentos tem que ser mais forte, suplementos. A parte de ortopedia tem que ser preservada. Fazer exercício para fortalecer articulações, porque é um excesso de exercício. Você sabe que nessas Olimpíadas o que eu achei mais legal foram aquelas entrevistas também com os esportistas que falavam isso. Quer dizer, eles vivem com dores, então as dores são constantes. E o fator emocional também, né? Também, mas fora o fator emocional, o quanto que o corpo fica debilitado, Eles né? tomam anti-inflamatório todo dia, às Pois vezes. é, então, não dá para brincar. Vamos ver mais uma? Giovana, tomar antiácido pode tratar azia com frequência? Para tratar azia com frequência, pode desencadear a osteoporose? E Giovana, tá estudando, Giovana. Tá ligeira, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem esses inibidores de bomba, remédios para tratar a dor de estômago, azia, eles podem mudar o pH do estômago. E aí você, quando toma o leite, o iogurte, você não absorve o cálcio de forma correta. Então, quem usa esses remédios a longo prazo realmente pode desenvolver osteoporose. Então tem que conversar com o médico e ver por que você está precisando de tanto antiácido, né? Sim, trocar por outro tipo de remédio ou repor o cálcio para a forma que for absorvida tem que ser em excesso para dar a quantidade certa para o teu organismo. O problema é quando a gente usa antiácido por conta própria, né? E muita gente faz isso. Eu tenho uma dor de estômago, vai tomando, vai tomando. Não pode tomar a longo prazo, não. Conversa com o médico, viu, Giovana? Vamos ver mais uma, a última de hoje? Eduarda, crianças podem ter osteoporose? Quer dizer, foi o que você disse, pode, né? Pode, Eduarda, dessa forma assim, que aí toda mãe vai saber que já é uma coisa genética, a doença dos ossos em vidros. Mas tirando isso, a criança também pode ter? Pode. Se você tiver uma criança que tem uma intolerância à lactose e você não percebeu, se ela está, uma doença, o antiendomísio, que é o do glúten também, altera a penetração de várias vitaminas nas vilosidades do intestino. Crianças que realmente não querem comer nada, que tem laticínio, e isso é comum acontecer. Não é a forma grave de osteoporose que uma senhora vai ter, da menopausa, mas existem as formas mais leves de osteoporose em crianças, sim. Então, o pediatra também pede normalmente os exames, que ele vai aproveitando para ver a curva de crescimento, está tudo adequado, o peso certo, né? E o cálcio é das vitaminas mais importantes para o crescimento infantil.
Então, se não tem cálcio sendo absorvido, a estatura final também vai ser prejudicada. Se você tem um filho que está tendo muitas fraturas, qualquer pancadinha quebra, luxações, é bom investigar toda a parte de metabolismo ósseo, né? Porque não tem só isso, tem essa doença do rim, crianças com insuficiência renal têm mais propensão à osteoporose, né? Crianças com, infelizmente, leucemia, também doenças de ossos também. Então, a gente tem que investigar uma gama de doenças que a gente tem muitas coisas para falar, mas que dão osteoporose. Quer dizer, vai descartando uma a uma até chegar a um diagnóstico certinho, né? Sim. Olha, gente, converse com o seu médico, faça seus exames direitinho, mas essa relação médico-paciente tem que ser de extrema confiança, porque senão, como que você vai seguir aquilo que ele te fala? Então, vá a um médico. Não se convenceu do que foi dito? Vai numa outra pessoa, escuta uma segunda opinião, não tem que ter vergonha de fazer isso, não. Estamos falando da sua saúde, estamos falando da sua vida e a gente tem que buscar o melhor para a gente. Mas converse abertamente, não fique com vergonha de fazer suas perguntas ao médico, né, doutora Maitê? Tem que perguntar tudo. Tudo e mais um pouco. Olha, eu vou passar para vocês o site da doutora Maitê Pimentel. O site é o www.doutoramaitêendócrino, tudo junto. Maitê, gente, é com THE, tá? doutoramaitéendócrino.com.br. Lá tem todas as informações, tem matérias bem legais para você até se informar um pouco mais. Mas lembre-se, eu digo até se informar um pouco mais, que informação é importante, nossa prestação de serviço está aqui para isso, mas nada supre a necessidade de irmos ao médico, que ele vai saber, de acordo com os exames e com a conversa, qual o nosso diagnóstico, a melhor solução para a gente, que é individualizado sempre, né, doutora? Com certeza. Obrigada mais uma vez, viu? Beijo, Bela. Até mais.